Você ouve agora o programa Em Defesa da Fé, produzido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim. Saudamos a todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que estamos na Bituria FM 98.3 para apresentarmos o programa Em Defesa da Fé, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim, cujo templo matriz fica na rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, número 89, bairro São Pedro. Na direção geral, o pastor presidente Ailton José Alves, e na direção local do pastor Hélio Ribeiro. Hoje, na apresentação do programa, este que vos fala, o diácono Max Glendel, também o diácono Edivan Cordeiro, e na parte técnica, o nosso irmão auxiliar Mateus Espíndola. Momento de oração. Meus queridos, cumprimentamos a todos que nos ouvem com a paz do Senhor. Nós queremos convidá-los neste momento para levarmos o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa oração a Deus, e aonde quer que você esteja, aonde quer que você se encontre. Você é convidado nesse momento a orar juntamente conosco. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer-te por estarmos em mais uma quinta-feira, nessa tarde, ó Deus, para juntos podermos, através da tua palavra, bendizermos o teu nome. Rogamos a ti, ó Deus, sobre essas vidas que estão nesse momento a nos escutar, que a tua palavra seja esclarecedora, convencedora, transformadora, ó Deus, para cada um dos que nos ouvem. É em nome de Jesus que nós pedimos a ti e agradecemos. Use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Nesse tempo pós-moderno, o cristão deve se conscientizar que estamos experimentando a cada dia uma revolução de conceitos, ideias, princípios, juízos e valores. Vivemos uma época de mudanças tão profundas e de proporções tão amplas que nem sequer podemos mensurá-las. O que fazer? É preciso levantar o clamor e voltar-se para Deus com o coração contrito. Só assim, Deus terá misericórdia de nossa nação e de seu povo. A Igreja Assembleia de Deus em Belo Jardim convida você para participar todos os dias dos seus cultos e ser renovado por Deus. Patrocinadores do programa: Ótica Belo Jardim, J3 Bolsas, Farmácias Cavalcante, Centro de Implante Dr. Maneco, Sementeira Florencio, Felizeo e Pipilos. WhatsApp do programa: 98963-6479. 98963-6479. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Muito bem, querido ouvinte da Bituria FM 98.3, programa Em Defesa da Fé. Vamos ouvir um louvor agora na voz de Aline Barros, Sem Limites. Acompanhe conosco, medite na letra do hino. Deus tem uma palavra para o seu coração. Patrocinadores do programa: Ótica Belo Jardim, J3 Bolsas, Farmácias Cavalcante, Centro de Implante Dr. Maneco, Sementeira Florencio, Felizeo e Pipilos. WhatsApp do programa: 98963-6479. 98963-6479. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé.
Saudações. Muito bem, querido ouvinte da Bituria FM 98.3, programa Em Defesa da Fé. São agora exatamente 14 horas e 13 minutos aqui na terra do Bituri. Nós queremos mandar aqui uma saudação especial, um abraço para os amigos ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento através desta programação e desta sintonia da rádio. Quero mandar um abraço para o nosso irmão Ricardo aí de Serra dos Ventos, que tem estado sempre sintonizado na programação aqui da igreja. Queremos mandar também um abraço para o nosso irmão Vando de Serra dos Ventos, toda a sua família, o pessoal que está aí no Fabrico neste momento, trabalhando. Receba o abraço de todos os que fazem parte do programa Em Defesa da Fé. Queremos também mandar uma saudação de paz para a irmã Emily, jovem Emily aí que está também antenada na programação aqui do programa. Queremos mandar um abraço para o jovem Luíde, lá de Coab 1, para todos os irmãos da congregação em Coab 1, nosso presbítero Luciano, que é dirigente daquela congregação. Queremos mandar um abraço também para o nosso presbítero Eliunay Alves, que por motivo de força maior não pôde estar conosco hoje, mas que ele receba o abraço aqui de todos os que fazem parte do programa, os irmãos aí do Maria Cristina. Queremos mandar um abraço para os irmãos aqui da congregação no bairro Tambor, para a nossa irmã Cecília, dirigente do Círculo de Oração, todas as irmãs ali que estão no Círculo de Oração nesse momento, que recebam a paz do Senhor, para os jovens, para os obreiros, para a igreja de maneira geral. Queremos mandar um abraço, uma saudação também para o nosso irmão Dorico, aí da Esquadra Vidros e Ferragens. Receba a saudação de paz, todos os funcionários, também aqui da Ótica Belo Jardim, para minha esposa, a nossa irmã Elda. Receba um abraço em nome de Jesus. Meus queridos, queremos também mandar saudações aos nossos amigos, também o nosso irmão auxiliar Rodrigo, que faz parte conosco dessa equipe que sempre está aqui às quintas-feiras. E por motivo de força de trabalho, geralmente ele não consegue estar conosco, mas que Deus abençoe Rodrigo. Queremos também mandar saudações a todos aqueles que são cooperadores ou que cooperam com o patrocínio destes programas, da programação que ocorre aqui de segunda a sábado, através da Igreja Assembleia de Deus. Então que Deus abençoe todos esses patrocinadores. E também a você, caro amigo ouvinte, que sempre está conosco. Não importa a fé que você professa nesse momento, mas você tem acompanhado, e tenho certeza que Deus, através daquilo que nós começamos sempre a trazermos ou traduzirmos aqui para você, em termos de esclarecimento da palavra de Deus, sei que você tem sido um ouvinte assíduo, e que Deus possa abençoar-te. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Patrocinadores do programa: Ótica Belo Jardim, J3 Bolsas, Farmácias Cavalcante, Centro de Implante Dr. Maneco, Sementeira Florencio, Felizeo e Pipilos. WhatsApp do programa: 98963-6479. 98963-6479. Saudações e convites. Muito bem, querido amigo ouvinte do programa Em Defesa da Fé, você está na Bituria FM 98.3 e nós queremos informar que amanhã, a partir das 19 horas, sexta-feira, a partir das 19 horas, lá no nosso templo matriz, que fica ali localizado na rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, bairro São Pedro, perto ali da Praça dos Motoristas.
haverá culto de doutrina no Templo Matriz. O nosso pastor Hélio Ribeiro convida a todos os irmãos, a todos os amigos ouvintes para participarem do culto de doutrina. Vá, Deus tem uma palavra para o seu coração, tem sido uma bênção. Não perca, vá lá meditar um pouco e aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Queremos também informar que no próximo domingo pela manhã, em todas as congregações da nossa igreja na cidade, em todos os bairros, haverá a escola bíblica dominical a partir das 9h30 da manhã. Vá para lá também, você sinta-se convidado e convocado também para participar da escola bíblica dominical, para estudar a palavra do Senhor e para aprender mais a respeito das doutrinas da Bíblia Sagrada. Então são esses os cultos, os próximos cultos. Não deixe de comparecer, não deixe de ir. Sábado à noite também, próximo sábado, haverá pré-congresso na congregação do bairro Maria Cristina, pré-congresso na congregação no bairro Maria Cristina, a partir das 7 horas da noite. Na congregação do bairro Bela Vista, haverá também culto jovem, a partir das 7 horas da noite. Na congregação do Portal Kennedy, haverá seminário para a família, que se iniciará no sábado, a partir das 7 da noite, e se encerrará no domingo, também a partir das 7 horas da noite. Venha cultuar ao Senhor em um de nossos templos e seja abençoado. Momentos de adoração, louvor e administração da palavra de Deus. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, bem perto de você. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Leitura Bíblica. Muito bem, amigo ouvinte, vamos fazer a leitura da palavra de Deus nesta tarde. O texto da palavra de Deus está aqui na primeira epístola do apóstolo João, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2 e versículos 15 e 16. Primeira carta ou epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo 15 e versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O que a Bíblia diz? Muito bem, amigo ouvinte da Bituria FM 98.3, programa Em Defesa da Fé. Você está agora acompanhando o quadro O que a Bíblia diz. Há 3 semanas iniciamos o estudo sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje, dando seguimento ao estudo, estudaremos sobre a igreja em Pérgamo. Vamos ver que a igreja em Pérgamo era uma igreja casada com o mundo, uma igreja complacente com o mundanismo, que cada vez mais adentrava no seu interior, fazendo com que ela desagradasse ao Senhor. Vamos ver também que o Senhor não aceita sob nenhuma hipótese o relacionamento do crente com o mundo, conforme está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 4, e em 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17. Verdade, meus queridos irmãos e amigos, como o nosso diácono Magnus bem deu a introdução, hoje nós estaremos abordando esse tema, e é interessante nós conhecermos um pouco, para se familiarizarmos não só com a igreja, diácono Max, bem como ouvintes. É importante que geralmente quando as cartas são endereçadas sempre existe
o paralelo entre a igreja e também a cidade em si, bem como há o contraste, mas nós queremos primeiro que você tenha uma compreensão sobre o contexto geográfico, o contexto histórico e o contexto cultural daquela cidade. Pérgamo, ela tem um significado de alto, ou seja, elevado, e também chamam como o mesmo título que o diácono Marcos iniciou, sobre a igreja casada com o mundo, ela também tem um significado de casado, ou seja, aliança. Mas nesse sentido aqui é interessante a gente perceber, quando dizemos que Pérgamo ela tem chamado como alto, elevado, isso dá-nos a ideia da visibilidade, Max, diácono Max, que a cidade de Pérgamo ela tinha não só a visibilidade como ela enxergava os outros, mas também a visibilidade como os outros a enxergavam, por ela estar situada nas colinas. Também ela pode ser compreendida como torre ou castelo, e isso já nos retrata um outro significado. Além de visibilidade, por ser traduzida como torre e castelo, ela também traduzia agora a sua fortificação, a capacidade com a que ela tinha de resistência para os seus adversários, para os seus oponentes. Também ela é compreendida como Pérgamo, que deriva do termo pergaminho, e aí entra já, além da visibilidade, a fortificação, ela tinha também a tradução para a capacidade de produção, uma vez que o pergaminho, para os moradores da Ásia Menor, que hoje seria justamente ali na Turquia, eles, para conseguirem produzir as escritas no seu período, eles traziam o pergaminho exportado do Egito. E eles conseguiam esse pergaminho exportado do Egito, na verdade, por papel de fato, aquele que era extraído da madeira ou de plantas, não é? O que acontece, todavia, com Pérgamo ali é que eles inovam. Por ter uma escassez para a sua região, eles passam a produzir o pergaminho a partir de peles de animal. Então, eles passam a ter agora, conseguirem para a sua região, embora ela não esteja em uma cidade, seja portuária, assim como era Éfeso, e ela está mais distante dos portos da cidade, ela não é tão forte comercialmente, mas ela consegue encontrar uma oportunidade para que ela consiga sobreviver também comercialmente. Mas também ela conseguia produzir, além disso, vasos e ungüentos. Então você tem vasos, ungüentos e você tem pergaminhos na escala de produção da cidade de Pérgamo. É importante nós dizermos também para os nossos ouvintes, isso vai até depois na aplicação, o diácono Marcos quando for fazer, mas a contexto apenas de informação, apesar por ela estar sobre o domínio romano, Pérgamo acontece algo interessante com ela naquele período, isso historicamente falando, que Átalo III, um dos que dominam sobre ela, que governam sobre ela, ele faz uma coisa absurda para os seus moradores. Ele doa a cidade em testamento para o Império Romano. Ele literalmente, diácono Max e Mateus, ele vai no testamento e passa a cidade de Pérgamo para o Império Romano. Isso ele dá todo o poder legal para Roma exercer domínio sobre ela, o que traz de fato uma satisfação muito grande ao imperador, e que a tal ponto que, diferente das outras cidades, é ali que vai ter de fato um culto maior voltado para o imperador. Esse é do ponto de vista geográfico, do ponto de vista histórico, e é interessante também, nós falamos muito sobre Troia, principalmente quem acompanha, lê história, né, Diácono Max, acompanha, tem curiosidade. Então ela também se tornava uma cidadela, uma pequena cidade de Troia ali naquela região. Então o que é importante nós compreendermos, esse é o contexto geográfico, esse é o contexto histórico, mas há uma observação que a gente pode fazer também com relação ao contexto educacional. Sabe-se que ali eles tinham um centro de medicina, e é o centro cultural onde nós vamos abordar aqui, é que eles tinham que era conhecido como centro do conhecimento da intelectualidade da região da época. E isso disseminava-se de três formas: que o conhecimento lá ele era acumulado, ele era aplicado e ele era disseminado, ou seja, o que eles estudavam, e na própria cidade tem a conhecida chamada Biblioteca de Eumenes, que continha mais de 200 volumes, só perdia como texto
alguns textos que nós já lemos para de Alexandria, ali eles desenvolvem o intelecto e o conhecimento. E esse conhecimento eles acumulam, eles aplicam dentro do seu contexto internamente, mas eles externamente eles também disseminam. Porque um dos próprios deuses dali, que eles chamam de Asclépio, que era conhecido como deus da cura, eles desenvolvem uma medicina que eles chamam, diferente da nossa, a medicina que eles chamam de uma medicina integral. Era mais uma medicina voltada para o terapêutico do que para o interventivo. E inclusive é interessante nós abordarmos, Diácono Max, porque é um dos símbolos da medicina hoje, né? Que é justamente o símbolo da serpente. E aonde hoje nós conhecemos por muitos lugares que chamamos de spa, né, Diácono Max, principalmente você vai encontrar nos setores em que as pessoas trabalham muito com estética. Nós não estamos falando aqui, observe, de pecado, nós estamos falando do surgimento disso, e como você vê como a intelectualidade e o conhecimento de Pérgamo, ele estava muito desenvolvido para a época. Então observe que Pérgamo, por eles terem todo esse um jardim onde havia um centro de medicina, entre eles estava um centro de spa, que aí vai depois nós compreendermos porque muitos iam para aquela região para passar horas e mais horas em tratamento, em terapia, que é o que chama-se aí justamente, eles para a época era a medicina integral. E aí vem um paralelo com relação à igreja, que a igreja também, que além de ser casada, é uma igreja que se acomoda. Mas isso mais adiante, o Diácono Max, ele vai abordar. Então você tem ali esse ponto de vista geográfico, esse ponto de vista histórico, esse ponto de vista educacional, cultural, mas ao mesmo tempo religioso, porque você tem ali alguns deuses como Zeus, Atenas, Dionísio, o próprio que eu disse da cura, Asclépio, mas também o próprio culto ao imperador, que fazia ela ser um grande centro religioso. Então é isso que nós trazemos a princípio, Diácono Max, sobre essa questão introdutória da cidade de Pérgamo, que é muito interessante sobre isso. Muito bem, Diácono Ivan, Mateus. Vale destacar também aqui, Diácono Ivan, algumas das principais características inerentes à igreja de Pérgamo, a igreja propriamente dita, não a cidade. É claro que vai envolver o contexto da cidade, isso, mas verdade. Vamos falar aqui da igreja, porque eu queria destacar duas coisas aqui. Em primeiro lugar, embora a igreja de Pérgamo fosse culpada de comprometer-se com o mundo, ainda havia ali crentes fiéis que não haviam negado a sua fé no Senhor, mesmo habitando onde estava o trono de Satanás, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 2, versículo 13. E aqui vale ressaltar aqui para o amigo ouvinte, que a princípio nós não fizemos a citação, mas a história aqui, o texto que nós estamos tomando por base para tratar do assunto aqui nesta tarde, está ali no capítulo 2 de Apocalipse, e do versículo 12 ao versículo 17, que é uma carta que Jesus mandou que o apóstolo João escrevesse e endereçasse à igreja de Pérgamo. Então a gente observa que, por mais que eles tivessem esse comprometimento com o mundo, aí haviam pessoas ali dentro de Pérgamo que tinham conservado a fé, mesmo habitando um lugar onde Jesus diz claramente que ali habitava o trono de Satanás. E é uma expressão no mínimo interessante. Eu fui estudar um pouquinho aqui acerca do trono de Satanás, e alguns historiadores, Diácono Ivan, e comentaristas, Mateus, oferecem algumas sugestões sobre a que o Senhor poderia estar se referindo ao utilizar a expressão o trono de Satanás. Pérgamo era o lar de um enorme altar a Zeus. Zeus era um deus grego que era considerado deus da guerra, deus dos raios, e era líder do Monte Olimpo. E essa enorme estrutura desse templo que era dedicado a ele, que tinha lá em Pérgamo, dominava a acrópole da cidade. Essa estrutura tinha quase 5,5 metros de altura e tinha colunas em forma de ferradura, medindo 36 metros por 34 metros. O enorme friso que ficava na base dessa estrutura tinha uma medida de 136 metros e mostrava uma gigantomaquia. O que é uma gigantomaquia? Isso é um termo estranho, né? Mas isso aqui
é uma representação de uma batalha dos deuses e dos gigantes. Foi uma das maiores obras de arte helênicas já produzidas na história. Certamente um grande monumento a Zeus, mas na realidade era dedicado ao diabo. E talvez por isso remetesse ao trono de Satanás. Outros acreditam, que é uma referência ao santuário de Esculápio ou Asclépio, como o senhor citou aqui, dois nomes que dão a esse deus grego aí da cura. Correto. Tanto Asclépio quanto Esculápio é o mesmo deus, são só apenas dois nomes diferentes, que é retratado como uma cobra, o símbolo aí de Esculápio, o símbolo de Asclépio. É um símbolo bem conhecido aí, principalmente na área da saúde, totalmente na área da saúde, melhor falando. O templo, em sua honra, foi invadido por cobras não venenosas, que supostamente transmitiam o seu poder de cura. Os peregrinos viajavam de toda a região para adorar no templo, o que implicava, veja o que era a adoração dos peregrinos, implicava em deitar ou dormir no chão entre as cobras, visto que Satanás é repetidamente descrito como uma serpente nas visões de João, e a gente vai encontrar isso no capítulo 12, versículo 9, versículo 14, versículo 15 do livro de Apocalipse, e ainda no capítulo 20, versículo 2. Isso poderia ter sido um exemplo inicial dessa representação. E em último lugar aqui, também poderia ser uma referência ao culto principal ao imperador, que era a influência religiosa mais poderosa da cidade e representava a maior oposição aos cristãos, irmão Mateus. A simples recusa, presta atenção nisso, em repetir a frase César é Senhor, poderia levar as pessoas à morte. E a exclusividade do evangelho fez dos crentes daquela igreja, dos cristãos, não só de Pérgamo, mas de toda a Ásia Menor ali, de toda a região onde era dominada pelo Império Romano, serem um alvo para os suplicantes mais exigentes de Roma. Eles não se prostravam. Eles estavam dentro do mesmo contexto. Dentro do mesmo, porque eles estavam sobre o jugo de Roma. Sobre o jugo de Roma, e eles não se prostravam e por isso eram mortos. Eram perseguidos, muitos perderam a vida. Então, o trono de Satanás pode simplesmente estar se referindo ao verdadeiro poder por trás desse culto aí ao imperador, a César. E qualquer um ou todos esses aspectos do paganismo de Pérgamo, de Actevan, poderiam justificar a referência ao trono de Satanás. E só, desculpa, Max, só na verdade, corroborando com o que você está dizendo, é uma observação importante também, no sentido que, de fato, isso é verídico, porque a gente sabe também que há regiões em que o diabo ele atua com mais veemência, não é? Por exemplo, você vai pegar setores, se você pegar setores, por exemplo, algumas regiões da África, isso não estamos falando de que há um principado dominando mais uma região, isso não estamos falando sobre isso, mas há às vezes uma intensidade maior de uma promiscuidade em uma região do que em outras, e você vê nisso a intensificação. E se nós observarmos nessas cidades da Ásia Menor, isso também salienta ou faz um complemento com relação de que de fato há uma intensificação maior, até se você observar pelo número de deuses que ali são cultuados. Há de fato uma ação do diabo maior, que também implicaria também um termo de ser um trono de Satanás, não significando que, como você bem explicou, Diácono Max tem explicado aí, vai continuar a explicação, que ele de fato ele exercia ali, embora ele existisse, até para nós termos uma compreensão, é como se ele passeasse em Éfeso, em Esmirna, em Filadélfia, nas demais cidades, mas ele atuasse, no caso dele atuar com mais veemência e mais tempo, era como se ali fosse a habitação dele. É claro que ele não estava entronizado, sentado ali, como bem claro deixou o Diácono Max. Então, levando-se em consideração isso, é importante também ressaltar aqui ainda um segundo ponto, que apesar dessa fidelidade ao Evangelho, esse trono de Satanás aí, como Jesus utiliza essa figura de linguagem para falar dessa influência satânica ali que havia na cidade de Pérgamo, e a fidelidade do povo ali, de algumas pessoas da igreja, mas apesar dessa fidelidade, a igreja estava permitindo que o mundanismo se infiltrasse no seu interior,
através de pessoas que estavam retornando aos seus antigos hábitos pagãos e que seguiam os ensinos de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. E a doutrina dos nicolaítas, conforme está escrito no Evangelho, na verdade, na carta aí que Jesus endereçou a essa igreja de Pérgamo, ali no capítulo 2, versículo 14 e 15 do livro de Apocalipse. Balaão era um profeta de aluguel e suposto feiticeiro que foi chamado por Balaque, rei dos Moabitas, para amaldiçoar os israelitas, conforme está escrito no capítulo 22 até o capítulo 25 de Números, está ali a narrativa histórica. E cada vez que ele abria a boca, para amaldiçoar o povo de Israel, saíam bênçãos. Então Balaão desenvolveu outra estratégia. Já que ele não podia amaldiçoar Israel, ele entendeu que ele deveria corromper o povo de Israel. E o texto em Números, capítulo 25, versículo 1 e 2, diz que enquanto Israel estava acampado em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Então Balaão persuadiu essas mulheres de Moabe a se casarem, a se envolverem com os homens de Israel, arrastando-os assim para aquela cultura imoral e idólatra. Isso foi uma traição espiritual severa e generalizada, e o Senhor castigou duramente o povo de Israel. A gente vai encontrar isso naquela narrativa histórica que muitas pessoas morreram por causa dessa traição espiritual, dessa idolatria, desse sacrifício a deuses pagãos. Então, esse aqui era exatamente o ensino, ou o ensinamento, ou a doutrina de Balaão, que algumas pessoas da igreja de Pérgamo abraçaram, estavam seguindo, e não só estavam seguindo essa doutrina, Diácono Advan, como também estavam lançando essa mesma pedra tropeço sedutora aos crentes que estavam naquela igreja. Então, basicamente, esses dois pontos que nós destacamos aqui, voltado para as lições, aqui algumas coisas, algumas características, melhor falando, da igreja em Pérgamo, e também alguns detalhes históricos e culturais e também religiosos daquela cidade ali de Pérgamo e também da igreja. Vamos agora para um breve intervalo. Daqui a pouco continue aí na sintonia do programa Em Defesa da Fé. Daqui a pouco nós voltamos para concluir este assunto em nome de Jesus. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Você vai ouvir agora o louvor Quem é Você? De Trazendo a Arca. Medita a letra desse hino, Deus tem uma palavra para o seu coração. Patrocinadores do programa: Ótica Belo Jardim, J3 Bolsas, Farmácias Cavalcante, Centro de Implante Dr. Maneco, Sementeira Florencio, Felizeo e Pipilos. WhatsApp do programa: 98963-6479. 98963-6479. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Muito bem, querido ouvinte do programa Em Defesa da Fé, na Bituria FM 98.3. Estamos de volta com o quadro O que a Bíblia Diz, para concluirmos aqui a nossa meditação, a nossa exposição aqui da carta que Jesus escreveu, na verdade endereçou, né? Porque quem escreveu foi o apóstolo João, à igreja em Pérgamo. Então vamos aqui meditar um pouco acerca também, querido ouvinte, das doutrinas ali que eram
pregadas naquela igreja ali, a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas. O que o senhor teria a acrescentar, Diácono Edvan, a respeito dessas doutrinas aí que eram disseminadas no interior daquela igreja? É interessante, Diácono Max, querido ouvinte, que diferente de outra igreja, eu não lembro qual foi a igreja agora, que também cita a doutrina dos nicolaítas, e diferente de Éfeso, em que ela resiste às doutrinas, agora a igreja em Pérgamo, ela está sendo tolerante. Então ela está cedendo. Então esse era pelo menos 3 desafios que essa igreja precisava enfrentar: de não negociar a verdade, segundo, de não ceder às pressões, e de terceiro, manter o seu nível moral. Então essas doutrinas, que na verdade geralmente as pessoas tentam dissociar, mas tanto da doutrina de Balaão como dos nicolaítas, elas estavam na verdade, não eram dissociadas, mas elas eram associadas. Por quê? Porque ambas, no seu contexto geral, estavam todas defendendo todas as violações que se davam em 2 níveis. A primeira violação se dava no universo dos cultos, do sacrifício, ou seja, era aquilo que eles cometiam internamente. O que era internamente? Quando eles sacrificavam a ídolos, que era a idolatria, e aí vem o que é internamente, porque eles consumiam aquilo que era sacrificado aos ídolos, e depois vem aquilo que chamamos do pecado da violação externas, quando eles estavam fazendo, literalmente praticando a imoralidade. Portanto, em pelo menos 3 coisas, a doutrina principalmente de Balaão, se resumia entre o olho mau, que era chamado da malícia, o espírito orgulhoso, que era o egoísmo, e a alma sensual, que era a imoralidade. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 14, que cita sobre, observe que ele cita sobre a doutrina de Balaão. Mas quando nós pegamos 2 Pedro 2 e 15, ele vai falar também sobre 3 tipos da questão de Balaão. Apocalipse 2 e 14 fala sobre a doutrina de Balaão, mas 2 e 15 de 2 Pedro, ele vai dizer primeiro, falar sobre o caminho de Balaão. Observe que a doutrina está ligada diretamente ao ensino. O caminho é onde você é seguido, onde você vai. Também, 2 Pedro, ele fala, além do caminho de Balaão, ele vai citar o erro que Balaão cometeu naquele episódio que você acabou de citar, Diácono Marques. Mas também, além dele falar em Apocalipse 2 e 14, da doutrina de Balaão, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 15, que ele fala sobre o caminho de Balaão, o erro de Balaão, ele também vai citar sobre o prêmio de Balaão, que é o prêmio da injustiça que você acabou de citar, Diácono Marques. Então, essa doutrina visava, literalmente, ela atingia tanto esse universo interno como o universo externo, voltado para a idolatria como para a imoralidade. Então, a igreja ali em Pérgamo, ela precisava cuidar, não ser tolerante a isso, ela precisava ter resistência a não negociar a verdade, a não ceder às pressões e também ela não baixar o seu nível de moralidade. Esse era o grande desafio, uma vez que ela não estava sendo resistente, não estava conseguindo resistir a essas doutrinas que sorrateiramente adentrava o seio da igreja. E observe que ele não faz, o texto não diz que era um grupo isolado, mas ele diz que estava afetando a igreja. Igreja de maneira geral. E certamente, a grande lição que nós podemos extrair dessa carta, Mateus, voltada para o relacionamento do cristão com o mundo. A grande lição está voltada para isso, para o relacionamento do cristão com o mundo. Que a igreja de Pérgamo era uma igreja complacente com o mundanismo. Estava engolindo aí esse tipo de doutrina que estava sendo disseminada ali, estava afetando a igreja de maneira geral. E quando eu uso aqui a palavra mundo, quando eu estou falando de mundo aqui, eu estou me referindo ao vasto sistema de vida desta era, fomentado por Satanás e existente à parte de Deus. Nós vamos encontrar aqui, irmão Mateus, por toda a palavra de Deus, exortações para vivermos uma vida santa e pura. E amigo ouvinte da palavra, você que tem acompanhado aqui a programação do programa, está aqui até o final. A palavra santidade significa literalmente separação. Separação de tudo que é impuro, de tudo que é imoral, de tudo
que desonra o nome de Deus. A palavra de Deus diz em Levítico capítulo 19 que nós devemos ser santos porque o Senhor nosso Deus é santo. É impossível, diácono Edivan, irmão Mateus, viver uma vida santa quando nós somos complacentes com o mundanismo. Não tem como, porque o próprio significado, a própria raiz etimológica da palavra santo ou santidade já implica essa ideia de separação de tudo aquilo que é impuro. Então não tem como a gente viver uma vida em santidade, ou seja, separado daquilo que é impuro, e ao mesmo tempo viver envolvido daquilo que é impuro. É contraditório. Então é impossível. E se nós formos observar, a Bíblia diz também em 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17, que foi o texto que a gente leu aqui no início do programa: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e as ostentações dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Observe que tudo no mundo é efêmero, ou seja, passageiro. Os prazeres que o mundo oferece irão se findar um dia, mas aquele que fizer a vontade de Deus permanecerá para sempre. Fazer a vontade de Deus, amigo ouvinte, é viver uma vida em santidade, de separação do sistema mundano. É viver uma vida em verdade, é viver uma vida em integridade, é viver uma vida pura, justa, reta e, novamente falando, uma vida santa. E para concluir, a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 4, que a amizade com o mundo, e que todo aquele que desejar ser amigo do mundo se tornará inevitavelmente inimigo de Deus. Então são essas as lições que nós podemos extrair aqui da carta que Jesus enviou para a igreja em Pérgamo. Medite e que o Senhor possa aplicar esta palavra no coração de cada um que acompanhou o programa, de cada um que ouviu a palavra do Senhor. Deus abençoe. Fique agora com o louvor na voz de Sérgio Lopes, que é voltado justamente para a história dessa igreja em Pérgamo. O nome do louvor é Carta a Pérgamo. Medite mais um pouquinho na letra desse hino. Deus abençoe você e sua família. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Avisos da semana. Muito bem, querido ouvinte do programa Em Defesa da Fé, Rádio Bituria FM 98.3. Queremos informar novamente que nessa próxima sexta-feira, amanhã, a partir das 7 horas da noite, às 19 horas, haverá culto de doutrina no nosso templo matriz, que fica localizado na rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, bairro São Pedro, ali próximo à Praça dos Motoristas. Não deixe de ir, não deixe de fazer parte, vá lá. Deus tem uma palavra para o seu coração. Também informamos que no próximo dia 15 desse mês, dia 15, no próximo sábado, haverá pré-congresso de jovens e adolescentes na congregação no bairro Maria Cristina. Também no próximo dia 15, no mesmo horário, melhor falando, agora lá na congregação no bairro Bela Vista, haverá culto jovem. E também ainda no dia 15, no mesmo horário, a partir das 19 horas, haverá a abertura do seminário para a família, lá na congregação no bairro Portal Kennedy, ao Viana Moura ali da BR. No dia 16, na congregação do Portal Kennedy, a partir das 7 horas, haverá o encerramento do seminário para a família. Vá lá visitar a igreja, leve a sua família, leve um amigo. Deus tem uma palavra edificante para o seu coração, para a sua família, para todos nós. Vá lá meditar um pouco na palavra do Senhor. No dia 16, também no próximo domingo, a partir das 7 horas da noite, haverá culto de missões na igreja no bairro Santo Antônio. Não deixe de ir, vá lá, compareça, vá meditar um pouco na palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para o seu coração.
Momento de oração. Senhor Deus, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta tarde de estarmos aqui falando da tua palavra, Senhor. Continua nos abençoando e abençoando cada ouvinte que esteve conosco durante todo esse tempo da programação, Senhor. Abençoa cada lar que esteve ouvindo e sintonizado na nossa programação, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, Muito bem, amigo ouvinte da Palavra do Senhor, do programa Em Defesa da Fé, chegamos ao fim de mais um programa Em Defesa da Fé, com o que a Bíblia diz, estudando hoje a igreja da Ásia Menor, a igreja de Pérgamo, a igreja que ficava ali localizada naquela cidade. Que Deus aplique a palavra dele no seu coração, observe aquilo que foi tratado aqui nesta tarde, busque fazer a vontade de Deus e lembre-se, acima de tudo, que é impossível viver uma vida santa quando nós somos complacentes com o mundanismo. Que Deus lhe abençoe e continue antenado na programação da igreja. Amanhã tem mais, a partir das 2h da tarde, o programa Escola Bíblica no ar, e sábado também, a partir das 11h da manhã, haverá o programa Juventude Cristã. Não deixe de sintonizar nos programas, sintonize, seja abençoado pela programação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Que Deus lhe abençoe. Você acabou de ouvir o programa Em Defesa da Fé, produzido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim.